Assistir TV ou jogar bola? Ficar em casa ou ir à praia? O que você faz no final de semana? É isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Então, vem comigo e deixe o seu like. O PDF que acompanha esta videoaula já se encontra disponível na aba Comunidade para os membros do canal. Considere tornar-se membro e ajudar o canal com apenas R$ 7,99 mensais, que você pode cancelar quando quiser. Para falarmos sobre o que você faz nos finais de semana, é importante conhecermos algumas atividades. Então, weekend activities, atividades de final de semana. A primeira delas, go to the beach, ir à praia. Visit someone, visitar alguém. Play sports with friends, praticar esportes com os amigos. Play video games with a friend, jogar videogame com um amigo. Play board games, jogar jogos de tabuleiro. Stay home, ficar em casa. Go camping, ir acampar. Go to the countryside, ir para o interior. E, finalmente, go to the mountains, que é ir para a serra, subir a montanha, assim por diante. Outra coisa que é interessante de nós sabermos, para falar sobre quantas vezes a gente faz alguma coisa, é advérbios de frequência. Então, da menor para maior frequência, eu vou ter aqui never, que significa nunca. Seldom, que é raramente. Seldom. Rarely, que significa raramente também. Rarely. Sometimes, significa às vezes. Usually, normalmente, também pode ser às vezes. Ou often, que significa frequentemente. E always, que significa sempre. O advérbio de frequência, ele vem na frase antes do verbo principal. Então tem as frases aqui: I never play basketball e I always go to church on Sundays. Vejam que o advérbio de frequência ali never vem antes do verbo play, que é o verbo principal. O advérbio de frequência always vem antes do verbo go, que é o verbo principal da segunda frase. Então eu nunca jogo basquetebol e eu sempre vou à igreja nos domingos. Quando a frase tiver verbo to be, então o advérbio de frequência virá logo após o verbo to be. Por exemplo, I am always happy when you are happy. O verbo to be aqui sendo o am logo após o advérbio de frequência always. I am always happy when you're happy. Eu estou sempre feliz quando você está feliz. Outra coisa que nós devemos saber para falar sobre as atividades que você faz no final de semana são os adjetivos possessivos. Eles servem para caracterizar algo como pertencente a alguém ou a alguma pessoa. Então, são eles my, que significa meu, your, que significa teu, his, dele, her, dela, its, de alguma coisa, our, nosso, your, de vocês, their, deles ou delas. Exemplo então, that's my car, aquele é o meu carro. E falando em posse, então, o S possessivo. O apóstrofo S no final das palavras, como você já deve ter visto por aí, ele indica que a próxima coisa a ser referida pertence àquela pessoa ou àquele objeto que tem o apóstrofo S no finalzinho da escrita. Exemplo, então, my grandmother's house. Perceba ali o apóstrofo S. Neste exemplo, ele indica que a casa, house, pertence à avó, grandmother, que vem antes. Certo? Finalmente, para nós falarmos o que fazemos no final de semana, então, para perguntar o que alguém faz, você pode dizer What do you do on weekends? O que você faz nos finais de semana? What do you do on weekends? E para responder, diga I, seguido do advérbio de frequência, seja ele qual for, seguido do verbo principal e da atividade. Então, por exemplo, I always go to my grandmother's house. Eu sempre vou para a casa da minha avó. Uma dica então, quando você usar o verbo go, lembre sempre de botar a preposição to antes de falar o nome do lugar. Perceba ali que na frase que eu usei de exemplo é go to my grandmother's house. Ir à casa da minha avó. Agora você já sabe falar o que você faz nos finais de semana em inglês. Não vá embora sem verificar a sua inscrição.
também o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma videoaula nova. LP Idiomas fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até logo!